Eu passei anos da minha vida com a sensação de que eu estava atrasada, quando na verdade eu só não estava vivendo o tempo certo para aquele momento. Eu sempre queria o progresso quando eu ainda estava no processo de preparação. E entender isso fez toda a diferença. E se você quer saber como eu fiz para dominar esse processo, dominar a minha mente e começar a viver o ritmo certo para minha vida, fica aqui comigo, tá bom? Oi, pessoal, se você não me conhece, eu me chamo Scarlett e aqui no canal eu falo sobre maternidade, negócios e YouTube. E se você quer aprender mais, já fica por aqui. Gente, no vídeo de hoje vamos ter a participação especial do editor, que acordou bem na hora que a mamãe ia começar a gravar, né, editor? Então ele vai ficar aqui me ajudando, tá bom, gente? Dá um tchauzinho, amor. Dá um tchauzinho, filho. Dá um tchauzinho. Vai dar um tchauzinho, não? Tudo bem, ele não quer dar tchauzinho porque ele acabou de acordar. No vídeo anterior, nós falamos sobre as 4 mentalidades que destroem sua vida. E se você não assistiu esse vídeo, pode deixar que vai estar lá na descrição um link para vocês assistirem, tá bom? Então vamos ao tema de hoje, que é entender o tempo certo muda tudo. E como assim muda tudo? A gente vive na era da ansiedade, da comparação, e estamos em todo tempo nos comparando. E o que é que isso faz? Isso causa confusão. A gente sempre tem a sensação que a gente está ficando para trás, e isso não é verdade. O primeiro ponto é que você precisa entender que você não está atrasado, você está no tempo de preparação. Porque uma gravidez, ela tem um processo da gravidez até o parto. Então, tudo que é sólido na vida, existe um processo por trás. Então, você precisa se conscientizar desse processo para você assumir o controle da sua mente. Você precisa entender que você está no tempo de preparação e você não está atrasada. É muito comum nessa fase que a gente se cobre muito, que queira dar conta de coisas que a gente ainda não sustenta, sabe? Porque quando a gente tenta fazer as coisas no tempo errado, a gente acaba achando que está fracassando, quando a gente não está. A gente não vê as nossas conquistas pequenas, porque se você tenta colher no tempo de plantar, vai ficar parecendo que você fracassou, sabe? Quando a questão não é essa, é porque você fez uma coisa que não era para ser feita nesse momento. Então, daí que você precisa entender o que é de fato prioridade para você conquistar o seu objetivo. Nessa fase, é muito comum que a gente se cobre coisas que no momento a gente ainda não consegue dar conta. E a gente também busca desculpas pra gente não... Quando a gente não consegue fazer isso, sabe? Então, nessa fase de comparação, a gente fica falando: ah, eu não tô com a vida desse jeito porque eu ainda não fiz tal curso. Ah, eu não tô assim porque eu não fiz isso. Sabe? A gente fica procurando desculpas. Ah, eu não consigo fazer isso porque meu dia é muito curto. Eu preciso de um dia com mais horas. A gente dá desculpa às coisas. E quando, na verdade, não é questão do dia, não é questão da situação em si. É que o primeiro passo aí é você entender que você tem que ter discernimento para definir de fato o que é prioridade para você nesse momento. O que é isso? É fazer escolhas focando no longo prazo. E nós estamos na era que é tudo rápido, então a gente quer tudo imediato, a gente quer fazer uma coisa hoje para ter resultados amanhã. E isso é antinatural. Tudo tem um processo, então você precisa entender o que é prioridade para ter discernimento de tempo, porque não é a falta de horas que está te atrapalhando, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia. O que está te atrapalhando é você não saber o que fazer com as horas que você tem de forma correta. Não ter discernimento, não saber dizer não para coisas que não são de fato importantes para você naquele momento. E é por isso que é tão interessante que você exercite a sua mentalidade para ter um feeling, para você entender em que momento da sua vida você está e o momento da sua vida que você quer chegar. E quebre isso em pequenas etapas para você conseguir alcançar cada nível e não se projetar de acordo com a vida do outro. Porque a autocomparação em todo tempo com a vida do outro faz você constantemente se sentir atrasado. Tá entendendo? E nessa questão, a gente acaba perdendo muitas boas oportunidades da nossa vida. Por quê? Você não entender que você está no tempo errado faz você desperdiçar o seu potencial. Às vezes você quer construir um negócio, mas você simplesmente não se preocupou em estudar o negócio e já quer abrir um negócio logo de cara, sem conhecer aquele negócio que você quer ter. O que é que acontece? O negócio quebra. Aí você se frustra, você pensa: poxa, não nasci para ter um próprio negócio, vou voltar para o CLT. Quando, na verdade, o fato de você não ter colocado tempo na parte da preparação do negócio te fez com que aquele negócio não fosse bom naquele momento. Porém, se você tivesse tirado um tempinho, se organizado, estudado, feito um plano de negócio, estruturasse tudo, quando você abrisse negócio, você ia ter mais facilidade para desenvolver e o seu negócio seria um sucesso.
E por que eu tô falando disso aqui com vocês? Porque acho que todo mundo sofre as pressões de ter que construir algo. E hoje, com as redes sociais aqui, a gente tem a pressão de que aos 25 anos a nossa vida vai estar resolvida. Quando essa não é a verdade para a maioria das pessoas. Então, às vezes, você vê alguém que já finalizou a faculdade aos 25 e você nem começou sua faculdade ainda e você pensa que você está atrasado. Quando, na verdade, não é, cada um está no seu momento da vida, sabe? Trazendo o YouTube como exemplo. Tô chorando, gente. Beijinho. Pronto? Passou? Passou? Calma, meu amor. A mosquinha. Chatinha a mosquinha. Calma. Trazendo pra vocês o YouTube como exemplo, né? Muita gente quer ter um canal no YouTube. O que é que as pessoas fazem? As pessoas querem ser igual a um youtuber grande. Daí, passa o primeiro mês, tá até engajada, tá empolgada, tá ali postando todo dia. E vê que ao final de 30 dias não tá com 1 milhão de seguidores. E o que acontece pra grande maioria esmagadora, o pessoal desiste. Desiste por quê? Porque não entendeu que aquele ainda não era o momento de viralizar, sabe? Pessoas viralizam do dia pra noite, viralizam, mas quando você viraliza sem estrutura, você só aproveita aquela grande onda, sabe? E é muito normal que você seja uma pessoa estoure hoje, mas se você não souber o que fazer com isso, na manhã volta para estaca zero novamente. E as pessoas não entendem que o quê? Que o anonimato também faz parte do processo, sabe? O que a gente enxerga do sucesso só é a parte boa que as pessoas querem mostrar. A gente não enxerga ali quantas vezes a pessoa ficou ali, muitas vezes, até tarde estudando, quantas vezes a pessoa fez dando errado até dar certo. A gente não vê o tempo por trás, a gente só vê a fase boa. Então, a gente compara o processo com o que ela está mostrando. E a gente não vê a parte que estava ali em anonimato. Quantas pessoas por aí já fizeram faculdade logo quando saíram da escola e depois de um tempo falou, poxa, se eu voltasse a ter meus 18 anos, eu faria diferente. Eu não faria tal curso, eu não faria tal coisa. Porque eu percebi que eu estava colocando energia em uma coisa que não era minha praia e que não ia ser bom. Eu desperdicei meu tempo e meu potencial da fase mais proveitosa, digamos assim, né? Porque a gente ali não tem compromisso, as nossas contas são pagas pelos pais ainda, então é uma fase que é muito boa pra gente poder testar. E a gente acha que a gente tem que saber o que quer exatamente naquele momento. E se você não tiver com sua vida resolvida aos 25, você acha que fracassou. E isso não é verdade. Então, é importante para vencer as mentalidades que destroem a sua vida, você precisa entender, primeiramente de tudo, em que momento da sua vida você está. E entender que você não está atrasada, você está no tempo de preparo. E entender isso faz toda a diferença para você. Então, me conta, como é que tem sido a sua jornada, né? Se você está em que fase da sua vida, se você está no tempo de preparo ali ou se você já está começando a colher os frutos dos sucessos. Fala aqui nos comentários e a gente vai se conhecendo. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like, compartilha aí para que alcance mais pessoas e que a gente possa fazer uma transformação, né? Para que a gente possa inspirar pessoas a se movimentarem, tomarem o controle das suas vidas. Deus é o centro da minha vida, né? Então, tudo que eu faço na vida eu gosto de trazer o ponto de vista de Deus. E uma coisa que a Bíblia me mostra muito é que todo mundo viu Davi ser rei, sabe? Todo mundo admirou Davi enquanto rei, enquanto as batalhas que ele venceu. Mas quando ele derrotou o leão, ele não tava com a plateia pra ver, sabe? E talvez, se ele não... Talvez não, né? Logicamente, se ele não tivesse enfrentado o leão e derrotado, ele não seria rei, porque se ele tivesse ficado lá covarde com medo, ele seria devorado pelo leão e não tinha mais história a partir daí, sabe? Então, o que é que a gente faz? A gente tem que entender que cada parte do processo é importante pra gente chegar onde a gente quer. E todas essas coisas que eu falei te levam a entender que o principal é você assumir o controle da sua vida e parar de se vitimizar. Porque quando você entende que existe um tempo certo para todas as coisas, você começa a respeitar o processo, não se comparar e começa a entender que discernimento é 50% da jogada, porque os outros 50% estão nas mãos das suas ações, suas atitudes, porque obedecer a Deus e entender o que Deus tem pra gente também tem muito de agir, de movimento. Então, a gente espera se preparando para quando chegar o momento a gente estar pronta e agir.
Então, se você quer começar um canal no YouTube, por exemplo, e você não estuda sobre YouTube, você não grava vídeo, você não observa o que as outras pessoas estão fazendo, e você quer simplesmente, no primeiro dia que você fizer um vídeo, você sentar, gravar e viralizar, isso não acontece, porque não é assim que funciona. Existe um por trás. Aqui, vamos, sei lá, vamos dar 10 minutos de vídeos, talvez, e foi quase 1 hora de gravação, fora dias e dias de planejamento, o tempo da edição, então a gente só vê aqui, só vislumbra a pontinha do iceberg, tem muitas coisas por trás. E para vencer as mentalidades que nos paralisam, a gente precisa entender que existem coisas por trás do sucesso. O sucesso é um conjunto de pequenos processos que a gente vai vivendo. São fases que a gente vai alcançando até chegar ao sucesso, sabe? E entender esse processo e entender que nós somos responsáveis por ele faz toda a diferença. Entendeu?